Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou analista de serviço e hoje vamos falar de um jogo de tabuleiro que tem estado nos meus sonhos já há bastante tempo. Estou a falar de Make a Dream da Mebo Games, um jogo originalmente publicado pela Blue Orange. É um jogo para maiores de 10 anos, de 2 a 4 jogadores e de uma duração média de 45 minutos. E neste jogo vivemos num futuro longínquo em que os androides e os humanos vivem em harmonia, mas os androides não sonham. Então cabe-nos a nós, como humanos, criar fábricas e dentro dessas fábricas criar sonhos. O nosso objetivo é esse, é criar sonhos para os nossos amigos androides e ganhar pontos com isso. Este jogo é livremente inspirado num livro de ficção científica de Philip K. Dick chamado Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Foi o livro que inspirou o filme do Blade Runner. Eles agarraram nesse título e nessa ideia e estamos aqui a criar ovelhas elétricas em sonhos para os androides poderem sonhar. Portanto, a logística disto é, temos que angariar matérias-primas, construir máquinas e depois criar sonhos. No fim do jogo, ao fim de uma semana de trabalho, quem tiver mais sonhos, mais pontos, ganha o jogo. Vamos então a um pequeno tutorial e já voltamos com as considerações finais. Portanto, Paulo, temos aqui um setup para 2 jogadores do Make a Dream e vamos explicar o setup, como é que se monta isto tudo, ok? Portanto, aqui temos o tabuleiro central, que é partilhado por todos, que é o armazém central. Este armazém serve para virmos buscar matérias-primas e blueprints para construirmos as nossas máquinas para depois fazermos sonhos para os robôs e esses sonhos vão-nos dar pontos. Portanto, aqui temos os 3 turnos representados, turno da manhã, do dia ou do meio do dia e do fim do dia, e aqui a mesma coisa, o turno da manhã, o turno do meio do dia e o turno do fim do dia, são 3 turnos. Temos matérias-primas que são os arco-íris, que estão aqui representados por estas tokens. Estes arco-íris aqui servem apenas para a expansão com as cartas que eu já vou explicar no fim. Temos aqui o calendário que conta as semanas e ao fim de 7 semanas o jogo termina, ok? Ou então, quando alguém construir 9 máquinas destas, o jogo também termina. Temos aqui o cais. O que é o cais? São caminhões que vêm com encomendas de fora. Nós, para vir para aqui, temos que colocar o boneco da manhã aqui, o boneco da tarde aqui, o boneco do fim do dia aqui. Temos que pagar 2 flores elétricas ao custo e vamos receber estas coisinhas que aqui estão. Isto aqui são várias. Nós tiramos 3 aleatoriamente, que são estas que aqui estão, e colocamos na caixa. E depois o resto colocamos ali virado para baixo. Ao fim de cada dia é removido e mostra-se um novo, ok? Aqui, o que é que fazemos? Juntamos as peças azuis e verdes, baralhamos e colocamos aqui, um montinho aqui e expomos 2 aqui. Do outro lado, quando estão construídas, ficam roxas, ok? Aqui é as vermelhas, temos uma aqui e um monte aqui, e aqui temos as amarelas, que só temos este monte. As amarelas são especiais, que só funcionam uma vez. Estas aqui, quando construídas, vão funcionando ao longo do jogo. Aqui também são plataformas de manhã, meio do dia e fim do dia, onde podemos ir buscar matérias-primas. As rondas do jogo são 7, em princípio, se não acabar o jogo antes, são 7, compostas por turno da manhã, o turno da tarde, o turno do fim do dia e depois o turno da noite. Então estes 3 turnos e o turno da noite. Isto é a token de primeiro jogador, que depois do último turno ativam-se as máquinas já todas construídas, volta-se outra vez a mais um dia e passa a token de primeiro jogador para a nossa esquerda. Ok? Vamos então à fábrica de cada jogador. Portanto, a fábrica de cada jogador conta com 3 trabalhadores. Como podem ver, o trabalhador da manhã, o do meio do dia e do fim do dia. Tem aqui a esteira, onde vamos pondo as blueprints das máquinas que compramos no armazém e elas vão andando até serem construídas. Vêm para aqui, por exemplo. Esta aqui, vamos supor que colocava aqui, não é? Ela ia andando, depois aqui virava e era construída aqui. Ok? E depois vão sendo construídas assim. Quando começam a chegar aqui, vamos ganhando os pontinhos, que são estas ovelhas que nos dão pontos. E já vou explicar como é que se constrói as máquinas. Depois, temos aqui o nosso contador de tinta, que começa no 4, para qualquer jogador, e o nosso contador de flores elétricas, que começa aqui no 3. Depois temos outras matérias-primas, que são os arco-íris que eu já falei. Aqui é o nosso contador de pontos, e quanto aos pontos são as ovelhinhas. Vamos supor que eu ganho 12 pontos, portanto é 1 e 2. Ok? Vamos supor que eu ganho 95 pontos, é um no 9, outro no 5. Vamos supor que vou para o 49, quando passa ao 50 ativa-se isto, ok? Portanto tenho 55.
Passo dos 100, maravilha, tenho 130. Pronto. É assim que se faz a pontuação com as nossas ovelhinhas que aqui estão. Aqui temos um monitor que é igual para todos. Há uma expansão que muda isto e que muda o que aparece aqui. Ou seja, cada vez que se ativa o fim do turno ou o fim do dia, que é isto, ok? Cada vez que se ativa, vamos ganhar todos, porque é igual para todos no jogo base, uma gota. Portanto, o setup geral para todos é este. Estamos no turno da manhã e o primeiro jogador, que sou eu, que tenho aqui a fichinha, vou agarrar no meu trabalhador da manhã e posso colocá-lo aqui ou posso colocá-lo em qualquer destas peças que aqui estão à mostra. Portanto, se eu colocar o assistente aqui, eu vou ganhar 2 flores elétricas, 2 tintas e depois eu escolho 2 tintas ou 2 flores elétricas. Portanto, ele depois vai para aqui ou para aqui. O mesmo acontece com o do meio do dia. Ganha uma flor, ganha uma tinta e depois escolhe para qual lado é que ele vai ganhar. Se for o da noite, já há menos componentes, já é no fim do dia. Ele só ganha ou 2 tintas ou 2 flores elétricas. Portanto, isto serve para ganharmos componentes, matérias-primas. As matérias-primas depois aumentadas ou aqui ou só aumentadas aqui. Se eu for para o cais, vou ter que colocar aqui, porque ele é da manhã, vou ter que pagar 2 flores elétricas e vou ganhar 2 tempos, ou seja, a construção das minhas máquinas, cá já algumas já avança 2 casas. Posso ativar uma máquina que eu já tenha e ganho um arco-íris. Se eu vier para aqui com o trabalhador da tarde, eu apenas ativo uma máquina ou ganho um arco-íris, e se é para aqui ao fim do dia, eu só ganho um arco-íris, ok? E depois posso colocar aqui, que é nas blueprints das máquinas. E como é que funciona? O que é que elas dizem? Portanto, aqui indica que é uma máquina, ou seja, é aquele símbolo roda dentada há pouco, custa 2 de tinta, demora 3 a construir, isto é o tempo, e quando estiver feita, eu posso pagar uma tinta para obter um arco-íris, ok? Se virarmos ao contrário, depois de construída, estão a ver? Pago uma tinta e ganho um arco-íris. Se eu vier para aqui, ele custa 3 de tinta, também demora 3 a ser feito, e significa que as peças de blueprints amarelas custam menos um arco-íris para serem adquiridas, ok? Esta peça ter o símbolo infinito significa que está sempre ativa. Ela, quando eu a construo, e apenas uma vez, dá-me 2 arco-íris, ok? E depois, como eu já disse, cada peça amarela vai custar menos um arco-íris. Se vocês repararem aqui, as peças amarelas têm um custo de arco-íris sempre. O que é que isto significa? Só usas uma vez, demora 6 a fazer e assim que estiver construída ganhas 12 pontos, 12 ovelhas, ok? Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu se calhar vou construir esta peça azul que tem um custo de 2, portanto 2 tintas. Passo para 2 tintas, tinha 4. Tenho a ampulheta de 3, portanto vou colocar aqui na posição 3. O meu boneco não sai daqui até ao final do dia. Depois o meu oponente faz a mesma coisa. Aliás, tenho que preencher isto aqui. Peço desculpa. E o meu oponente não decide ir buscar uma blueprint, mas vem aqui buscar matérias-primas. Portanto, ele ganha 2 flores, tinha 3, passa a 5, ganha 2 gotas, passa a 6 e depois escolhe ou 2 gotas ou 2 flores, ele decide 2 gotas, portanto passa a 8 gotas de tinta. Depois de todos terem colocado, eu que sou o primeiro jogador digo, passou o tempo. Quando passa o tempo, vai avançando a construção. Portanto, tenho aqui um operador, avança uma casa. E vamos para o turno do meio do dia. Eu posso vir aqui ou posso vir aqui. Significa, quando passar o tempo outra vez, ele avança 2 casas e é construído, ok? E se calhar é isso que eu vou fazer. Eu vou colocá-lo aqui, passo ao meu oponente, o meu oponente decide vir aqui. Ele quer matérias-primas, portanto ganha uma flor, ganha uma gota, já atingiu o máximo que são 9, e ele escolhe vir para aqui e ganhar mais 2 flores. Portanto, tem 8 flores elétricas e 9 gotas de tinta. Já todos jogámos, portanto, passou o tempo, declaro eu, 1, 2. A minha peça, a minha máquina é construída. Os operadores não saem daqui, continuam aqui, e agora eu tenho a habilidade de pagar uma gota e ganhar um arco-íris. Posso ter mais, e vou colocando para baixo ou ao lado. Não é preciso estar a ocupar isto tudo, mas o final do jogo também pode ser ativado quando se tiver construído 9 máquinas, ok? Portanto, turno da noite, turno do fim do dia, aliás, sou eu. Epá, eu se calhar precisava de matérias-primas, então venho aqui e ganho 2 flores e 2 gotas de tinta. E o meu oponente decide então investir e vai investir aqui na construção daqui desta máquina aqui em cima. E leva, tenho que pagar 4, está feito. Portanto, claro que o tempo passou, vamos para o modo noturno,
tenho aqui um operador, ele avança. No modo noturno, que está aqui, ativamos isto. Portanto, todos ganham uma gota de tinta. Ok? E agora podemos ativar as nossas máquinas, se já houver alguma feita. Portanto, estes operadores já saem daqui, cada um para o seu lugar. Este também já pode sair daqui. E o meu oponente faz o mesmo. Cada um para o seu posto de trabalho. E este também. E então, eu posso pagar uma tinta e ganhar um arco-íris. E eu faço isso. Eu pago uma tinta e ganho um arco-íris para a minha reserva. Não se esqueçam, os arco-íris são muito importantes para comprar. E é a única coisa que dá para comprar as blueprints das cartas amarelas, que dão muitos pontos. Portanto, passou um dia, passamos para o segundo dia, o primeiro jogador é o meu oponente. Esta carta é retirada e aparece outra, ok? Portanto, ao fim do sétimo dia, contamos as pontuações. Quem tiver feito 9 ou mais máquinas também ativa o fim do jogo. Isto até pode acontecer ao quarto ou ao quinto turno, mas só fazemos a pontuação até o final do dia acabar, ok? O dia tem que terminar e depois aí dá hipótese aos outros jogadores de tentarem ganhar alguns pontos e recuperar, e aí então faz-se a pontuação. Como é que se faz a pontuação? Conta-se os pontos todos da ovelha e das nuvens, que tínhamos alguma ativa. Conta-se os pontos de arco-íris, que é, os arco-íris pequeninos valem 1 ponto cada um, os arco-íris grandes valem 5 pontos cada um, ok? Os recursos que sobraram também dão pontos. Por cada 5 flores ou 5 gotas, ganhas 1 ponto. Vence o jogador que tiver mais pontos, como é óbvio. Em caso de empate, vence quem tiver o maior número de máquinas na sua oficina. Se o empate persistir, vence quem tiver o maior número de arco-íris. Como disse ao início, existem variantes de jogo. Uma delas é os robôs iluminados, que são estes monitorzinhos que vocês aqui estão a ver. Como é que isto se processa? Nós baralhamos e damos 2 a cada jogador, que ele então, dos 2, escolhe um e fica com ele. Os monitores, como vocês podem ver, têm frente e têm verso. Isto é, se vocês escolherem este, por exemplo, é aquilo que vocês vão começar. Os recursos, neste caso, começam com uma flor e 3 gotas. Depois de obterem estes recursos, não começam com os recursos base que eu disse há pouco, estes são os vossos recursos base, viram isto assim e colocam na vossa base, ok? Aqui, isto substitui o monitor. Na fase de madrugada ou de fecho de fábrica, vocês podem, neste caso, optar por uma destas duas. Ou ganhas uma ampulheta ou, como se diz no jogo, um aumento de ritmo de construção, ou então, a opção que está aqui por baixo é compra uma nova máquina ao seu custo normal, mas sem colocar um assistente sobre ela. Depois colocas a peça na tua transportadora, na posição com 2 ampulhetas a menos que é indicada na peça. Ou seja, posso ir buscar a peça, pago o custo dela, coloco-a, por exemplo, se ela custava 5 de tempo de construção, passa só a custar 3 porque tem menos 2 ampulhetas, ok? Temos várias, como vocês podem ver, estas dá todos os turnos 1 ponto, também é muito boa. Temos várias opções, o que torna o jogo um bocadinho diferente para cada jogador e um bocadinho mais dinâmico. Qual é a outra expansão? Para a outra expansão, que é aqui das cartas de especialista, temos que vir ao tabuleiro ao contrário, para o calendário amarelo, e temos estas cartas todas. Baralhamos e para 4 jogadores pomos 4 em cima da mesa, ok? Viradas com a habilidade para cima, claro. De 3 jogadores ou menos pomos apenas 3 cartas, ok? Portanto, aleatoriamente pomos estas 3 cartas na mesa e vamos virando. Colocamos uma fichinha destas sobre ela e o primeiro jogador escolhe uma carta, depois o segundo jogador escolhe outra e o terceiro jogador escolhia a que sobrava. Não havendo terceiro jogador, esta carta fica aqui no meio para poder ser acedida por qualquer jogador. Portanto, a habilidade da carta está constantemente permanente desde que cumpras uma condição, ok? Por exemplo, neste caso do nosso oponente, sempre que ele for buscar uma peça à fábrica, ele ganha 1 de ampulheta, ok? Ou seja, ele coloca uma peça, ele adquire uma blueprint, coloca na esteira e ganha uma ampulheta para essa peça, ok? Mas imagina que tu queres roubar aquela carta ao oponente. Tens que pôr aqui o teu bonequinho, ganhas os recursos, vens para aqui para a caixa de ferramentas, pagas o custo de um arco-íris e ficas com a carta para ti. Mas ele também pode fazer o mesmo a ti. Ou então, vens aqui ao meio e tiras esta. Ok? Na fase noturna, as fichas de arco-íris vão sendo retiradas, ou seja, as cartas vão perdendo o seu custo. Portanto, na fase noturna, já de fim do dia, eu teria de tirar este arco-íris daqui e das outras todas. Ok? Portanto, elas ficavam gratuitas para o próximo turno. Vamos supor que eu roubava, fazia esta ação e roubava esta carta ao meu oponente. Eu colocava à minha frente, mas já teria de pôr uma ficha de arco-íris 2. Ok? E todas as fases noturnas ela ia perdendo o seu valor até ficar a 0. Ou seja, se ele me quisesse roubar, tinha que me dar as arco-íris. No turno a seguir,
baixava para 1 e no turno a seguir desaparecia. E é assim sucessivamente. Cada vez que se adquire uma carta, se não tiver ficha de arco-íris, tem que se colocar uma de 2. E é assim as expansões e como se joga Mecha Dream. Vamos às nossas considerações finais. Como puderam ver, é um jogo bastante simples. A velocidade do jogo, se eu fizer rush e tiver sempre a construir máquinas, eu consigo acabar o jogo e forçar a terminar o jogo mais depressa, mas também ganho menos pontos. Portanto, existem aqui várias estratégias. Ou jogamos devagar e a longo prazo, ou então alguém faz rush e está sempre a construir máquinas, porque o jogo acaba ao fim de alguém ter construído 9 máquinas ou ao fim de 7 dias de trabalho. Relativamente a componentes, os componentes são de primeira, são brutais. O pequeno detalhe da ovelha ter cara, mas também ter cu no cubinho é genial. Não precisavam de ter feito isso, mas fizeram para acrescentar mais qualquer coisa ao jogo. As ilustrações são lindíssimas, naquela perspectiva isométrica. É tudo muito bonito, muito detalhado. Realmente é um jogo lindíssimo, muito bonito. Em termos de arrumação de espaço, o jogo já falha um bocadinho, porque assim que colocamos as rodinhas nos tabuleiros já é difícil de fechar um bocadinho a caixa, mas pronto, são pequenos pormenores. Em termos de jogabilidade, o jogo é simples, é fácil, dá para abordar o jogo de várias formas e quando se começa a encandear os combos, a coisa funciona e conseguimos fazer combos uns a seguir aos outros com as máquinas e chegamos ao fim do jogo e conseguimos num turno fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo. Um pequeno defeito do jogo não é um defeito. Para mim, ao longo dos tempos, conforme vou jogando, eu vou adquirindo um gosto mais por jogos em que eu consigo jogar na minha zona, mas também mexer com o oponente, meter-me com o oponente, haver uma interação maior. Infelizmente este jogo não tem isso. Não é um defeito, há pessoas que não se importam. As duas expansões extra, ou os dois modos de jogo extra que trazem, que é os monitores e as cartas, resolvem isso um pouco, principalmente as cartas, porque tornam o nosso jogo único. A nossa base já é diferente dos outros jogadores todos e eu posso roubar poderes ao oponente e o oponente pode-me roubar poderes a mim. Seria interessante haver cartas em que o oponente pudesse criar uma avaria na nossa máquina ou uma falha elétrica qualquer em que num turno não podemos fazer isto ou aquilo, ou um atraso numa encomenda em que perdemos matérias-primas, etc. Era interessante haver essas cartas para estragar o jogo do oponente. É uma pena isso não existir. Quem sabe numa futura expansão, normalmente estes jogos existem assim, mas depois existem expansões para podermos interagir com os outros jogadores. De qualquer forma, é uma questão de gosto pessoal, não estraga o jogo e de certeza que muitos de vocês não se importam. Leva selo de recomendação porque este jogo realmente tem qualidade e acho que vale bem a vossa atenção e experimentarem este jogo. Podem adquiri-lo no site da Mebo Games, será a forma mais direta e mais fácil. Aproveitem as promoções que eles costumam ter e agora estamos aí a chegar ao Natal. Penso que esta é a prenda ideal para os amantes de jogos de tabuleiro e acho que os mais novos vão gostar bastante deste jogo. Gostava de saber a vossa opinião, se já jogaram, que outros jogos podem sugerir aí para o canal para poder fazer a análise. E já sabem, partilhamos todos o mesmo gosto, portanto partilhem os nossos vídeos, subscrevam o canal para não perderem as nossas lives e ponham aquele gosto que ajuda bastante o algoritmo a chegarmos a mais gente. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.